Olá, galerinha! Hoje a gente vai falar sobre o maneirismo. Mas antes de falar sobre o maneirismo, vou dar uma lembrada aqui sobre o Renascimento, já que o maneirismo ele faz parte desse movimento renascentista. Então, o Renascimento, a gente pode lembrar que houve umas características bem interessantes, que no caso, o Renascimento ele veio após a arte medieval, que era uma arte muito voltada para a questão religiosa, ou seja, era uma arte em que promovia o movimento, como eu posso explicar assim, onde Deus era o centro do universo, ou seja, o teocentrismo. E o Renascimento ele vem, não que ele esquece essa questão do Deus, mas ele trabalha entre essas duas verdades. Então a religião ela sai um pouco do centro e entra o homem. Então ficam os dois ali, os dois lados. Não é que a partir do momento que trabalha, valoriza a questão do homem, que Deus é esquecido, não. Começa aí a se ajustar uma coisa com outra. Como a gente vive hoje, né? A gente tem os nossos conceitos, os nossos valores, sem deixar de acreditar, sem deixar de valorizar as partes religiosas. Então o Renascimento ele trabalhou muito com essa valorização do homem, ou seja, a cultura era importante, a ciência era importante. Então toda a descoberta do ser humano como geral era interessante. E isso refletiu na arte. Então os temas pintados eram um tema relacionado a homem, como eu falei antes. Não é que não existia pinturas ainda religiosas, mas sim se tratado de uma outra forma, uma outra leitura, com uma outra visão. Então o Renascimento ele foi uma arte onde foi valorizada a estética da arte greco-romana, aquela perfeição da representação humana, ou seja, houve um estudo muito intenso de revalorizar a estética do homem, o corpo humano com perfeição. Então você via muito uma representação, uma valorização desse corpo humano nas esculturas, nas pinturas, enfim. Desenvolveu, foi uma época bastante importante, onde se desenvolve ali toda uma técnica de desenho para que se chegasse à perfeição da representação humana. E muitos desses artistas, eles utilizavam corpos de cadáveres para poder estudar essa anatomia e assim representar de forma fiel a imagem do ser humano. Então, só que, diferentemente da cultura greco-romana, ele tinha uma finalidade, que é toda essa valorização da vida humana, do pensamento humano, ou seja, o homem se debruça no estudo de si próprio. O homem começa a se observar como um ser independente, não aquele submisso às regras religiosas. Enfim, então o humanismo ele vem lá no final desse movimento, o maneirismo, que o humanismo também faz parte, mas o maneirismo ele acontece já no final. É quando esse renascimento começa já a se enfraquecer para fazer a ponte, a passagem para o barroco. Então a gente vai ver algumas características do maneirismo, que é uma arte renascentista, porém com suas particularidades. Uma coisa também interessante da arte renascentista foi o desenvolvimento da perspectiva, que antes era tratada muito de forma, como posso dizer, simplificada. Muitos das representações de profundidade não era de uma forma perfeita, e o Renascimento ele trouxe essa perspectiva, deixando as imagens, principalmente as pinturas, muito realistas e com a representatividade muito bem feita, muito intensa, dando uma dramatização, dando uma realidade, um realismo maior ainda às imagens. Então vou dar só um exemplo aqui de uma pintura renascentista, que é a Ceia, né?
você vai perceber que há uma profundidade no salão onde Jesus e seus discípulos estão. Então você vai ver a perspectiva ali desse ambiente. Então é um exemplo desse desenvolvimento importantíssimo para a arte, principalmente para a pintura. Veja essa imagem. Então você pode observar aí na pintura A Ceia de Leonardo da Vinci, em que a perspectiva já dá um outro olhar sobre o espaço ali onde os personagens estão. Só que com esse estudo, ele levou um tempo e depois ele foi se perdendo, claro, no final já do Renascimento. É onde os artistas começam a pintar cada um à sua maneira, ou seja, já não copia de forma fiel as figuras, os ambientes, e começa cada um a se libertar e não mais copiar, e sim começar a imaginar, a distorcer imagens, a pintar, ou seja, cada um à sua maneira. Daí vem o nome de maneirismo. É a liberdade do artista de pintar à sua maneira. E com isso a gente já vê os corpos já retratados de forma alongada, de forma distorcida, de forma desproporcional. Você já percebe o uso do claro escuro com maior intensidade, que a arte renascentista ele não era com essa técnica tão intensa do claro escuro. Por isso que eu falei que faz a ponte para o barroco. O barroco tem um uso de um claro escuro intenso. A pintura é muito utilizada essa técnica do claro escuro. E o maneirismo ele já começa a utilizar essa técnica do claro escuro, então você já percebe uma dramatização maior nessas pinturas, que é diferente das pinturas lá do início do Renascimento, onde você via os ambientes claros, com a questão de luz, né, conhecimento, enfim, toda uma ideologia, todo um simbolismo. Já no final a gente já começa a perceber essa questão da utilização do claro escuro, que mais tarde a gente vai ver de forma bastante intensa nas pinturas barrocas, que é uma das características fortes do barroco, é o claro escuro. Então a gente vê aí essa questão, né, de toda a luta de Martinho Lutero para refazer um conceito da igreja, né, refazer todo um dogma, toda uma prática religiosa da igreja. Isso muda, claro, o pensamento das pessoas. As pessoas começam a se libertar da submissão da igreja. E fora a questão da ciência, tem toda a expansão marítima, onde começa a descobrir novas rotas, novos caminhos, e isso também mexe com toda uma sociedade. Então esses dois fatores importantes aconteceram num momento, e isso reflete na questão do humanismo, ou seja, em toda uma valorização da cultura humana e não mais voltada simplesmente para a religião. Como eu falei, vocês vão ver alguns exemplos dessas obras e alguns artistas importantes do maneirismo. O primeiro aí que vai ser o Vasari, certo? O primeiro artista que a gente vai trabalhar vai ser o Vasari, então. Então vocês percebem, por exemplo, quando ele mostra lá a deposição da cruz. Vocês percebem que há um contraste muito grande, certo? Essa cena, ela ainda tem um certo equilíbrio simétrico, né, de certa forma, por conta da presença da cruz. Mas o que eu quero destacar mesmo para vocês é esse detalhe da Última Ceia, de 1546, do Vasari, que é Cristo ali com seus apóstolos na Última Ceia. Se vocês lembrarem a nossa última aula, que foi sobre Leonardo da Vinci, vocês vão lembrar que a Última Ceia do Da Vinci, que é renascentista, ela é extremamente equilibrada. Aqui são 5 telas que formam a Última Ceia do Vasari. Eu peguei a do detalhe, é muito difícil achar, inclusive, as 5 telas, sabe, que elas formam, né? Mas vocês percebem que há um contraste, né, que choca mais, ela não é tão equilibrada em relação ao contraste,
E você tem até, algumas pessoas podem até achar que é uma brincadeira, né? Cristo ali pegando um pedaço de pão ali, as interpretações elas podem variar de acordo aí com a sua personalidade, né? Que parece que ele está meio que tirando sarro da última ceia, né, o Vasari. Mas vocês percebem que há um tom mais pesado, mais escuro nessa cena. E reparem nessa agora que eu estou mostrando para vocês, que é o caminho do Calvário. Também do Vasari, vocês percebem também o escuro, vocês percebem que há tonalidades de escuro muito fortes, né? É o cara que cunhou o termo maneirismo, né? O caminho do Calvário. E percebem também, reparem nas expressões das figuras retratadas. Elas são, de certa forma, daqui a pouco elas no barroco elas se transformam em expressões melancólicas, de certa forma, tá? Então essa é a ideia. E aí eu mostro para vocês que o Vasari também era um arquiteto, né? Como eu já falei para vocês, os artistas naquele tempo eles eram artistas gerais, assim, às vezes eram escultores, arquitetos. E aí você tem, ele era amigo do Michelangelo Vasari. E aí você tem o projeto do túmulo do Michelangelo, que o Vasari fez. Que isso é interessante pra caramba, ele era amigo. Inclusive, alguns historiadores da arte colocam, inclusive, o Michelangelo também já como maneirista, vocês sabiam disso? E não como renascentista. Mas vocês não precisam se importar com isso não, tá? E por último, ainda do Vasari, eu coloco para vocês outra tela que eu acho bem interessante, que é o profeta Eleazar. Olha só que legal. Essa cena aí também mexe, olha só, você percebe que se você juntar as camadas escuras, você forma até um desenho nela, e a expressão, você percebe também que a noção de fundo muda um pouco, ela não é tão elaborada quanto era no Renascimento, então estamos brincando com perspectivas. Agora eu vou passar um outro artista para vocês, que é um artista um escultor, que vai ser o Jean Bologna, né? Que seria o Jean de Bolonha, né? Porque aí eles colocam como Jean Bologna. Olha só o que eu vou passar para vocês sobre um escultor, que é um maneirista também, o Rapto da Sabina. Eu quero que vocês reparem no exagero das formas, no exagero das expressões que ele está colocando para a gente, que é muito interessante. Essa é uma das obras mais importantes do maneirismo, e por enquanto a gente está falando da Itália. E essa outra também, que seria Hércules e o Netzo. Então reparem na forma, no exagero, o quanto que eles estão mexendo com perspectiva, até mesmo na escultura, não só na pintura. Estamos trabalhando com perspectiva, certo? Agora, como eu falei para vocês, o maneirismo ele não se limita à Itália. Então ele vai para outras localidades da Europa por conta de uma crise italiana mesmo. Então, reparem, um artista que eu passo para vocês agora, que é talvez um dos mais famosos de sua época, que é o Greco, que é grego, mas a gente chama de El Greco porque ele viveu grande parte da sua vida na Espanha. Inclusive ele faleceu em Toledo, na Espanha. A obra aí, O Enterro do Conde Orgaz, reparem, que você pode até falar, há uma simetria e tal, mas ele está brincando com perspectiva, porque reparem que a questão da divindade no alto, vocês estão vendo ali a divindade, ela é menor. Os personagens que estão no alto são menores em perspectiva do que os que estão embaixo, né? Porque o objetivo é mostrar o enterro e não necessariamente a divindade. Então isso eu acho muito bacana. E aí também a gente tem o batismo de Cristo. Reparem que as figuras embaixo elas acabam ganhando um maior destaque do que as de cima. E reparem também no contraste, que não era presente no Renascimento. Vocês estão percebendo aí a questão de escuro? Guardem isso. No Barroco isso vai aumentar ainda mais. Se você já está achando isso alto, no Barroco isso vai ser maior. E para fechar as obras aqui, eu vou trazer um aí que pode chocar alguns aí. Que vai ser, a gente volta para a Itália para falar do Giuseppe Arciboldo, né? Que eu não sei se assim se pronuncia, mas esse já está beirando o surrealismo. Esse está beirando. Além da noção de perspectiva, dessas coisas todas, dá uma olhada só no Jardineiro Vegetal, de 1587. Ele monta figuras com vegetais, certo? Em pintura, lógico. Se eu mostro para vocês também Eva e a maçã, reparem no rosto de Eva, várias figurinhas, várias pessoas, né? Tá beirando, aqui eu diria a vocês, naquele tempo eles deviam falar que esse cara estava beirando a loucura, né? Uma bem famosa dele vai ser também Primavera, que é um rosto de uma mulher, um busto de uma mulher formado por flores, que é bonito demais, né? É bem interessante. E reparem no fundo escuro das obras dele. Não há
não há a noção de plano atrás, certo? E a mais famosa, né, que é alguns vão falar que é a mais famosa, inclusive, do maneirismo, vai ser essa figura aí que vocês estão vendo na tela, que já é no final já do maneirismo, 1591, já trabalhando também com formas, né, com vegetais. Então vocês reparem que a noção, por exemplo, esse último artista que a gente falou agora, talvez seja totalmente diferente do El Greco, que talvez seja totalmente diferente do Vasari. Há algumas características em comum, principalmente no que diz respeito à expressão e ao contraste, mas o artista está fazendo a sua maneira. Ele não é que ele está 100% livre, porque a sociedade não o deixa 100% livre, mas ele está fazendo a sua maneira. E isso tem que ser valorizado, isso tem que ser colocado. Então é isso. A gente pode ver hoje um pouco do maneirismo, que é o Renascimento tardio. Espero que tenha contribuído para uma informação melhor sobre esse movimento. Valeu, galera!